Olá, pessoal. Eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho, e vamos fazer aqui uma análise da pesquisa IPEC, divulgada agora há pouco. É uma pesquisa muito boa para o ex-presidente Lula, porque ele cresce, né? Ele cresce na estimulada, cresce na espontânea, cresce no segundo turno. O Bolsonaro, por sua vez, cai na espontânea, fica parado na estimulada, cai no segundo turno. Muito boa essa pesquisa para o ex-presidente Lula. Eu já fiz análise aqui dos extratos, muito sólida. O Lula sobe de uma maneira espetacular em vários extratos importantes, né? Mas vamos lá, números gerais. O Lula subiu para 47% na estimulada, o que dá 52% de votos válidos, ou seja, vitória em primeiro turno. Bolsonaro está parado em 31%, está parado aí há 3 semanas em 31%, enquanto o Lula está crescendo. Ou seja, identifica-se já um movimento aí. O Lula está crescendo, o Bolsonaro está parado. Mas quando você olha a espontânea, o Bolsonaro caiu na espontânea, é muito grave. O Bolsonaro está caindo na espontânea, na realidade. Na espontânea, o Bolsonaro tinha 31% no dia 29/8, caiu para 30% no dia 5 de setembro, 30% e 29%. Caindo. O imbrochável está broxando. O Lula está subindo na espontânea, tá? Abrindo a boca do jacaré. Né? Tinha 40%, agora 42%, agora 44%, agora 45%. Os outros candidatos, o Ciro está com 5% na espontânea, Simone Tebet com 3%. Simulação de segundo turno. Lula, voando. Né? Tinha 50% no dia 29 de agosto, foi para 52% no dia 5 de setembro, 53%, agora está com 54%. Bolsonaro, boom, caindo. Tinha 37%, caiu para 36%, 36%, agora 35%. Isso aqui é cenário de segundo turno. Né? Muito importante, evidentemente. Vamos voltar aqui para a estimulada. Eu quero ver quero fazer uns destaques aqui. Bem, um destaque importante é o voto feminino. Bolsonaro, estimulada, caiu de 28% para 27% no voto feminino. O Lula subiu de 48% para 50%. Votos totais, né? Estimulada. Não é voto válido. O Lula está com 50% dos votos totais das mulheres. Uma distância de 23 pontos para o Bolsonaro. O Bolsonaro com 27. Vamos ver aqui votos válidos entre mulheres. Para a gente ver uma coisa. Entre mulheres, o Lula com 55% contra 30% do Bolsonaro. 25 pontos de diferença entre mulheres, que é a maioria do eleitorado. O Ciro está caindo, o Ciro em queda livre, 10, 8, 7. O Ciro está com 7 entre mulheres. A Simone Tebet está subindo, 5, 5, 6, né? Subindo, oscilando um pouquinho para cima, está com 6 entre mulheres. Entre homens, Lula está com 48% dos votos válidos entre homens, contra 38% Bolsonaro, né? Distância de 10 pontos, distância confortável a essa altura do campeonato. Vamos ver aqui, vou voltar para o votos estimulado, né? Sem ser voto válido, estimulado. Vamos ver uma coisa aqui. O que chama atenção? Uma que chama de cara atenção é que o Lula é muito forte na juventude. E a juventude hoje, ela aumentou a proporção dela no eleitorado. Sempre importante ter isso em mente, né? O jovem, o pessoal muita gente tirou título, e o jovem é engajado. Hoje em dia, no tempo de rede social, o jovem vai para o TikTok, né? O Lula está subindo, está com 52% de votos totais entre os jovens, contra 27% Bolsonaro. Né? Quer ver voto válido entre jovens? Aqui, votos válidos, jovens. 56%, voando. Bolsonaro, caindo. Né? Então, eu acho, vou fazer uma conclusão aqui desse primeiro bloco.
é que o Bolsonaro ele foi um baque dramático nas expectativas do Bolsonaro, né? Porque abre a semana com uma notícia ruim para o Bolsonaro, de que vai perder, ou seja, as afirmações dele que ele vai ganhar em primeiro turno com 60%, que ele fez aí ontem, soam ridículas, soam como se ele fosse um desesperado mentiroso. Então, essa é a conclusão. Fecha o primeiro bloco aqui. Continuando aqui a nossa análise da pesquisa, a gente vê que o Lula cresce em vários estratos importantes. Por exemplo, capital. Capital é um extrato importante porque os eleitores de capital são influentes, né? São pessoas que moram em locais com muita mídia, os barzinhos, né? São locais cujo voto reverbera. O Bolsonaro tinha muita força em capital em 2018. Né? Há lugares que reverberam, lugares com a concentração de pessoas, né? Lugares onde moram os jornalistas, moram os políticos. É importante ter uma boa pontuação na capital. E o Lula voando na capital, né? Condição do município, capital, né? O IPEC, né? Como quase todo instituto, faz os estratos, né? Um dos estratos é capital, ou seja, nas capitais brasileiras. Lula subiu de 45% para 47%. Bolsonaro, caiu. 31% para 29%, ou seja, diferença aí, abriu uma diferença de quase 20 pontos para o Lula na capital. Ciro, caiu. Tinha 9 na semana passada, agora tem 6, caiu 2. Empatado com a Simone, que a Simone está com 6 também. O Ciro, se ele não. O Ciro daqui a pouco vai estar com menos votos do que branco e nulo. Isso é triste de verdade. No interior, Lula subiu. Lula subiu no interior. 47%, 46% por 47%, Bolsonaro caiu. Bolsonaro caiu em tudo quanto é lugar. Subiu aqui na periferia, Bolsonaro. Encontrei um lugar que o Bolsonaro subiu, periferia, né? Periferia é como o IPEC chama cidades das regiões metropolitanas que não a capital, né? Cidades fora da capital, mas na região metropolitana, ao redor das grandes cidades. Mas Lula está com uma vantagem muito grande, 47% na periferia. Escolaridade entre pessoas com a escolaridade até o ensino fundamental, Lula subiu muito também, subiu para 3 pontos, 58%. O voto do eleitor com pouca instrução é um voto duro, difícil mudar, porque é um eleitor que ele vota com instinto, ele não fica ligando para sair na mídia, sair uma fake news, ele não é muito afetado por isso, não. Pode até ser afetado, mas menos. Né? O eleitor com ensino médio é que é mais afetado por isso. Esse eleitor menos instruído, ele é um voto mais duro, um voto de instinto, um voto de estômago. Agora, é um voto de grande qualidade. Não estou falando que é um voto de menor qualidade, não. Pelo contrário, o voto do menos instruído, por ser por instinto, muitas vezes é um voto menos manipulável. Manipulável pela mídia, por rede social, por WhatsApp, fake news. É um voto muito bom, esse voto de ensino fundamental. Agora, o voto de ensino médio, ele é estratégico. Porque o eleitor com ensino médio, ele é um eleitor influente. Ele é mais instruído, ele sabe escrever melhor, ele sabe melhor lidar com a língua, com o idioma. Então, ele influencia o seu meio. É um voto muito importante e o Lula está subindo no voto do ensino médio aqui nessa pesquisa IPEC. Subiu para, tinha 40%, depois 42%, agora 44%. E o Bolsonaro despencando, tinha 34%, agora tem 31%. Abriu uma margem desse eleitorado importante. No eleitorado com nível superior, que é importante também pela mesma razão, só que é menos gente, né? Tem muita gente com ensino superior porque inclui gente, todo mundo que se formou, né, é acumulativo. Mas é menos gente.
Nível superior. A maior parte do eleitorado é ensino médio. O nível superior é em torno de 16%, se não me engano, do eleitorado brasileiro, 15, 16%. Tem estados mais ricos que chega a 20%, São Paulo, eu acho. Mas o Lula, o que é interessante é que o Lula está à frente ainda. O Lula tem 39% contra 37% do Bolsonaro. Voto jovem, já falei, o Lula cresceu muito entre jovens. Tem um setor, tem uma faixa etária aqui também que o Lula cresceu muito, 35 a 34 anos. Faixa etária importante. Lula 49% contra 28% Bolsonaro. Ó. 20 pontos, 21 pontos de diferença. Agora pulando para pessoas com mais de 60 anos, 21 pontos de diferença também. 50 a 29. Lula voando entre pessoas mais velhas. Lula está forte em tudo, né? Destaco aqui pessoas de cor preta. Lula está com 52% contra 28% do Bolsonaro, ou seja, 24 pontos de diferença. Nordeste, Lula voando, Bolsonaro caindo. Importante o Bolsonaro estar caindo no Nordeste, importante para o Lula, porque mostra que ele não tem jeito de ganhar a eleição. Está caindo no Nordeste. E Lula subindo. Lula subiu para 63%. Lula conseguiu subir mais no Nordeste. O Bolsonaro caiu. O Bolsonaro aqui na IPEC perdeu 4 pontos no Nordeste. Caiu de 22 para 18. E vem caindo, né? Ele, no dia 29/8, chegou a 25%, caiu para 23%, depois para 22%, agora para 18% no Nordeste. Bolsonaro caindo muito. No Sudeste, Lula firme. Lula subiu no Sudeste, acredita? Subiu no Sudeste. Subiu 1 ponto para 43%. Bolsonaro ficou parado. Ou seja, aumentou a vantagem do Lula no Sudeste, região que tem 42% a 43% do eleitorado brasileiro. No Sul, Lula subiu 2 pontos. Bolsonaro ficou parado. Ou seja, Lula reduziu a vantagem. Estão empatados, né? 41 a 38%. Sul. Religião católica, Lula está com 53%, subiu entre católicos. Até cansativo isso. Lula subiu entre evangélicos, filho. Subiu entre evangélicos. Lula está com 32% na estimulada evangélico. Aliás, entre evangélicos, uma curiosidade aqui para vocês. Simulação do segundo turno. Pra vocês verem uma coisa. Simulação do segundo turno. Vê aqui quanto o Lula, adivinha quanto o Lula tem entre evangélicos no segundo turno? 38%. Bolsonaro tem 52%. Segundo turno. Bolsonaro está caindo. E Lula com quase 40%. Ou seja, acabou essa história agora de que evangélico é bolsonarista. O Lula está conseguindo... o Lula tem que estar com um cinturão forte evangélico. Né, um cinturão. O Bolsonaro não consegue penetrar no cinturão evangélico lulista. As igrejas evangélicas bolsonaristas devem estar sob forte tensão, porque os pastores devem estar enfrentando insatisfação de fiéis que não são bolsonaristas, que votam em Lula. Muito interessante isso. Isso aí é muito importante que tenha uma boa base lulista entre evangélicos, porque mesmo que o Lula perca entre evangélicos, essa base bloqueia fake news. É uma base que bloqueia fake news, porque são evangélicos lulistas que vão reclamar e vão desmentir fake news. Se tiver um grupo de WhatsApp, tiver um pastor ou um evangélico falando abobrinha contra o Lula, falando mentira, inventando mentira. O filho do Lula, dono da Friboi. Vai aparecer um evangélico lulista lá. O que você está falando aí? Mentira. Cala a boca. Isso é que acontece. Acontece. Então... muito boa para o Lula essa pesquisa aí. Ela é muito importante porque abre a semana, né? Abre a semana, abre essa atividade da semana. Tem atividade nos próximos dias
Enquanto isso, o Bolsonaro está lá na Inglaterra falando merda, fazendo merda, né? Vai para a ONU amanhã, parece, né? Hoje já é meia-noite. Vai falar merda na ONU, vai cair mais na pesquisa. Bolsonaro foi para a Inglaterra só falar besteira. E os bolsonaristas pagaram vexame internacional, ficaram lá xingando os ingleses, mandando xingar. O bolsonarista é um bicho tão burro que ele ficou mandando inglês, jornalista inglês, querendo expulsar jornalista inglês da BBC do país. Ah, vocês saem do país, vocês têm que sair daqui. Jornalista inglês. Acho que eram brasileiros, mas trabalhavam na BBC, com cidadania inglesa. Né? Ingleses, né? E também ficaram xingando os ingleses lá, falando para os ingleses ir para a Venezuela. Os ingleses ficaram horrorizados. Se você lê a imprensa britânica, horrorizada com a baixaria do Bolsonaro e do bolsonarismo. Mas foi ótimo que isso tenha acontecido, porque eles pagam o mico. Quinta-feira tem Datafolha. Essa pesquisa ela já alimenta um sentimento positivo ao longo dos próximos dias, que vai já, né, ajudar a bombar o Datafolha. Por isso que quem está mal em pesquisa odeia pesquisa. Tem razão de odiar, porque quando você sai mal em pesquisa, você fica mal, você fica desanimado, a campanha não deslancha, né? A campanha fica paralisada. Então, essa pesquisa é muito boa para a campanha do Lula, porque anima a militância, dá coragem, dá ânimo, e deixa os bolsonaristas para baixo, desanimados. Né? Então, isso aí faz com que a militância pró-Lula se solte mais, tenha um trabalho de rede mais animado, né? E ajuda a conquistar votos. E, sobretudo, desata de vez o voto útil. Né? Com essa pesquisa aí de hoje, o que o Ciro tinha já era. Já era. O Datafolha vai ir lá para baixo no próximo Datafolha. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.